Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula aqui a gente vai começar a falar sobre soluções e coeficientes de solubilidade. Então a primeira coisa que a gente precisa saber, o que é uma solução? Gente, falando assim de forma bem simples, solução nada mais é do que o nome chique que a gente dá para mistura homogênea. Toda solução é uma mistura homogênea, ok? É o conceito que a gente tem. Então, a gente chamava até então, quando eu tinha uma mistura de substâncias que eu conseguia ver uma fase só, a olho nu, eu dizia que eu tinha uma mistura homogênea. Agora, a gente pode dizer que a gente tem uma solução. Toda solução é formada por duas partes. A gente tem a parte de soluto mais a parte de solvente. Esse número 1 que eu botei aqui na frente do soluto e esse número 2 que eu botei na frente do solvente, a gente vai utilizar na hora que a gente estiver calculando concentração. Então é importante que você já tenha em mente que qualquer fórmula que aparecer com o número 1 vai estar falando sobre o soluto e o que aparecer com o número 2 vai estar falando sobre o solvente. Mas vamos entender o que é soluto e solvente. O soluto, gente, é sempre aquela substância que está em menor quantidade. Menor quantidade. Por via de regra, o soluto é aquilo que você quer dissolver. É aquilo que precisa de ser dissolvido, ok? Já o solvente é aquele que está em maior quantidade e que vai ser responsável por dissolver o seu soluto. Além disso, o seu solvente, ele também é responsável por ditar qual vai ser o estado físico da sua solução, tá? O estado físico da solução está de acordo com o estado físico do seu solvente. Se o seu solvente está no estado líquido, a sua solução vai estar no estado líquido. Se o seu solvente está no estado gasoso, sua solução vai estar no estado gasoso e assim por diante. Por quê? Porque o solvente é que está em maior quantidade. É muito bom você assimilar esse conceito de maior e menor quantidade, porque vai ficar mais fácil você entender algumas coisas mais para frente. Então eu botei aqui alguns exemplos exatamente para a gente entender isso, tá? Às vezes as pessoas batem o olho e falam assim, tem água, então quer dizer que a água é o solvente. Sempre vai ser assim? Não. Pode ser que, em alguns casos, a quantidade da água seja menor e aí ela não vai conseguir solubilizar o seu soluto, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 200 gramas de água e 2 gramas de sal. Com certeza, a minha água aqui vai ser solvente, com toda certeza, e o sal aqui está sendo o soluto. O estado físico dessa substância aqui, ela está no estado físico líquido. Por quê? Porque a minha água, que está em maior quantidade, está no estado líquido, eu tenho água líquida, então essa solução aqui está no estado líquido. Agora, olha esse outro exemplo, ó. Eu tenho 20 gramas de sal e 2 gramas só de água. Agora já mudou. Teoricamente, quem é o meu solvente aqui agora é o sal. E a minha água passou a ser soluto, porque ela está em menor quantidade. Ah, então quer dizer que eu vou ter uma solução aqui? Sim, você vai ter uma solução que vai estar no estado sólido, porque o sal, ele está no estado sólido. E mais do que isso, provavelmente você já deve ter visto uma situação dessa aqui acontecer. Quando você pega o sal de cozinha e o sal de cozinha ele está grudado um no outro assim meio empaçocado, quer dizer que ele está com uma quantidade de água no interior dele. Isso pode indicar duas coisas. Pode indicar que o tempo está muito úmido e que você deixou sua vasilha de sal aberta e esse sal captou a umidade do ar. E aí, olha só, por eu ter uma quantidade de sal maior que a quantidade de água que captou, não tem jeito daquela água solubilizar o sal. Então, o sal vai acabar incorporando moléculas de água nele. E aí o seu sal fica meio empaçocado, fica molhado assim. A gente fala que o sal está hidratado se a água estiver dentro da molécula do sal, na constituição dele. Senão a gente só vai dizer que a gente tem sal, tem água no sal, tá? Ou uma segunda condição também, pode ser que você colocou uma quantidade de água, você tinha o objetivo de molhar aquele sal, mas tu colocou uma quantidade de água menor
do que aquela quantidade de sal necessitava, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam bem aqui é o conceito. A gente vai dizer que é soluto quem tiver em menor quantidade e a gente vai dizer que é solvente quem tiver em maior quantidade. Para quê, gente? Para a gente conseguir preparar uma solução. O que eu estou dizendo? Uma solução não é uma mistura homogênea? Se é uma mistura homogênea, quer dizer que a olho nu eu tenho que enxergar uma fase só. Então, eu tenho que ter uma quantidade correta de solvente que eu posso pôr e de soluto que eu posso pôr também para poder formar uma solução, porque senão o negócio vai dar errado. E é aí que entra o que a gente chama de coeficiente de solubilidade, ou CS, né? Não é Count Strike, é coeficiente de solubilidade. O que é esse coeficiente de solubilidade? Ele representa a máxima quantidade de soluto que uma determinada quantidade de solvente consegue solubilizar ou consegue dissolver em determinada temperatura. Observa que eu grifei algumas palavras, ó. Máxima, soluto, solvente e temperatura. Por quê? Porque se tu tiver essas palavras-chave na cabeça, você vai conseguir entender o conceito. É a máxima quantidade de soluto, ou seja, qual a maior quantidade de soluto que eu consigo fazer esse solvente, essa determinada quantidade de solvente que eu tenho, solubilizar em determinada temperatura. Por quê? Porque a temperatura influencia diretamente no coeficiente de solubilidade das nossas soluções, tá? Das nossas misturas. A gente vai falar disso mais pra frente, mas a temperatura é um fator que é capaz de influenciar. Então, tu precisa deixar informado qual é a temperatura que você está fazendo aquela solução ali. Coloquei aqui de exemplo, ó. Se você pegar aí o pote de Toddy da sua casa, vai estar escrito assim: sugestão de preparo: 2 colheres de Toddy para 200 ml de leite. Gente, o que é essa sugestão de preparo? Essa sugestão de preparo nada mais é do que o coeficiente de solubilidade dali. O que ele está te dizendo? Ó, a máxima quantidade de Toddy, que é o soluto, que você vai conseguir solubilizar em 200 ml de leite, que é o seu solvente, o Toddy aqui é o soluto, são 2 colheres. Então, a 25 graus Celsius, que é a temperatura das condições normais, condições ambientes, a 25 graus Celsius, que é a temperatura de condição ambiente, a máxima quantidade de Toddy, que é o meu soluto, que o meu solvente leite, 200 ml, consegue solubilizar, são 2 colheres. Ele está te dizendo isso, ó, para tu fazer um Toddy que vai solubilizar tudo, tu tem que botar 2 colheres de Toddy em 200 ml de leite. Então, o que a gente entende? Esse coeficiente de solubilidade, ele serve para a gente como um parâmetro. Por que como um parâmetro? Porque a partir do coeficiente de solubilidade, eu consigo classificar as soluções que eu estou formando. Como assim? Eu consigo dizer se a minha solução é insaturada, saturada e supersaturada. Se eu digo que a minha solução é insaturada, quer dizer que a minha quantidade de soluto aqui foi menor do que o coeficiente de solubilidade mandava. Então, por exemplo, estou aqui no Toddy, ó. Qual é a quantidade de Toddy que eu posso pôr? 2 colheres. Ah, mas eu não gosto muito do Toddy, então eu vou botar meia colher. Se você botar meia colher de Toddy em 200 ml de leite, você vai fazer uma solução que é insaturada. Você colocou uma quantidade de soluto menor do que o coeficiente de solubilidade exigia. Provavelmente você vai dizer que o seu leite ficou meio fraco, sabe? Ele vai ficar com uma tonalidade assim, clarinha, um gosto de Toddy bem longe, vai ficar meio fraco. É como se você, quando você for fazer suco, quando você vai fazer suco, se você pegar, por exemplo, 2 litros de água e espremer um limão só, você vai falar que o suco de limão ficou o quê? Aguado. Por que ele ficou aguado? Ele ficou aguado porque tu botou uma quantidade de soluto, que é o limão, menor do que o coeficiente de solubilidade. Provavelmente para fazer 2 litros de suco de limão, você não pode usar um limão só. Então, você formou uma solução que é insaturada. Agora, se você quer uma solução saturada, você está dizendo que você colocou uma quantidade de soluto
igual ao coeficiente de solubilidade. Aqui a conversa ficou boa. O que você está dizendo? Você está dizendo que, no exemplo do Todd, o coeficiente de solubilidade são 2 colheres de Todd para 200 ml. E aí você foi lá e pegou exatas 2 colheres, ou seja, pegou a quantidade de soluto correta que o coeficiente de solubilidade mandou. Você vai conseguir dissolver todo o seu soluto. Por quê? Porque você pegou a quantidade que estava de acordo com o coeficiente de solubilidade da substância, tá? Agora, pode ser que você forme uma solução que é supersaturada. E aqui eu quero abrir um parênteses. Existem alguns materiais que não classificam a sua solução supersaturada como uma solução. A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a minha solução está supersaturada, quer dizer que a minha quantidade de soluto é maior do que o coeficiente de solubilidade manda. Vamos aqui no exemplo do leite com Todd. O coeficiente de solubilidade está mandando você botar 2 colheres em 200 ml de leite. Só que você quer colocar 4 colheres. Então, você vai colocar 4 colheres para 200 ml. O que você está fazendo? Você está colocando uma quantidade de soluto maior do que o seu coeficiente de solubilidade está mandando. O que vai acontecer? Você vai formar uma solução que é supersaturada. Observa que a solução supersaturada é um sistema que a gente fala que é muito instável. Por quê? Enquanto você estiver lá no seu copo mexendo o Todd, ela ainda está na forma de solução. Mas, se você fizer o seu Todd lá, colocou 4 colheres, botou as 200 ml de leite, misturou e deixou ele em cima da mesa, o que vai acontecer? Provavelmente vai se formar o que a gente chama de precipitado ou corpo de fundo. Nossa, ficou péssimo aqui, né? Corpo de fundo. Esse precipitado ou corpo de fundo é aquela crosta de Todd que fica agarrado no fundo do copo quando você coloca mais Todd do que você precisava pôr, né? Então você fez uma solução supersaturada. Enquanto não se forma o precipitado, ela ainda está na forma de solução, porque você está enxergando uma fase só. Só que quando o precipitado se forma, o que acontece? Você consegue ver a fase da crosta do Todd lá no fundo e a fase do leite. Então, a olho nu, você está vendo 2 fases. Se você está vendo 2 fases, aquilo ali é uma solução? Não, passou a ser uma mistura heterogênea. Então, a gente precisa entender que esse conceito de solução supersaturada é até a minha solução, enquanto a minha solução ainda não forma precipitado. Se por acaso a sua solução formar um precipitado, a gente fala que é um sistema supersaturado com corpo de fundo. Então, você não vai usar mais a palavra solução supersaturada, você vai dizer sistema supersaturado. Por quê? Porque o seu sistema está com uma quantidade de soluto maior do que a quantidade de que o coeficiente de solubilidade mandava, e aí você acabou tendo a formação de um corpo de fundo, tá? É muito legal a gente pensar que no sistema supersaturado com corpo de fundo, a gente tem um equilíbrio. A gente tem um equilíbrio entre a fase líquida e a fase de corpo de fundo que foi formado, tá? Essa fase líquida aqui, ela tem exatamente a quantidade de Todd, né, no nosso exemplo, que o coeficiente de solubilidade mandava. Então, na fase líquida, eu tenho 2 colheres de Todd aqui que foram totalmente solubilizadas pelas 200 ml de leite. E na minha fase sólida aqui, né, de precipitado, de corpo de fundo, eu vou ter o que eu coloquei a mais, né? Então, se eu botei 4 colheres de Todd, eu coloquei 2 colheres a mais. Essas 2 colheres a mais estão aqui formando meu precipitado aqui de baixo, ok? Então, pessoal, é isso. O objetivo dessa aula era exatamente apresentar o conceito de solução, de coeficiente de solubilidade e a forma de classificar as soluções. A gente vai continuar falando de solução daqui para frente, então é extremamente importante que esses conceitos estejam bem claros na cabeça de vocês, ok? A aula foi essa, espero que vocês tenham curtido, até a próxima, valeu!